Essa é a oração que fazemos. Senhor, vivifica. Vivifica a tua igreja, vivifica as nossas vidas. De fato, é uma mensagem de vida que o mundo precisa. E essa mensagem de vida somente temos acesso realmente quando entendemos o que significam as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero convidar você nesse momento para refletirmos a respeito daquilo que as Escrituras têm a nos revelar, a nos ensinar. Nós vamos adorar ao nosso Deus, também orando no final do culto, pelos motivos de oração. Ficamos muito felizes por todos que estão conosco, participando do culto aqui pelo nosso chat no YouTube ou também pelo Facebook. Temos aqui gente participando lá de Balsa Nova, pessoas participando de Álvares Machado, né? Presidente Prudente. Agradecemos aí a todos que estão conosco. Também lá no Facebook, o pessoal dando o seu like, o seu compartilhar. A Jo, o Wilson, a irmã Socorro, o Alex, a Luísa Senquil, lá de Francisco Alves, né? A Bruna Santos Silva, a Pamele, a Marisa, Pastor Harry Waldorf, o Edu Cresagrande. Que bom ver você novamente, meu querido, ter acesso a esse contato contigo, Darcy, a Maria Fernanda. Queridos, é bom sabermos que você também está conosco, você está participando. Eu gosto de dizer e destacar que, apesar de você estar em casa e com certeza, creio que a maioria possivelmente assentado no sofá, você também está participando desse culto. Você não está apenas assistindo a uma transmissão. Quando você acompanha uma oração, quando você ora junto, quando você concorda com aquilo que está sendo dito, quando você participa nos chats aqui das redes sociais, pelo YouTube ou pelo Facebook, quando você envia o link da transmissão para que amigos, familiares estejam conosco, você está participando do culto. Então, ficamos muito felizes em saber que Deus tem nos dado a bênção, a graça de, apesar das dificuldades, apesar da limitação de não podermos realizar os cultos presenciais durante esse tempo, já estamos passando de 3 meses nessa condição, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido. E cremos, irmãos, vamos continuar confiantes, porque isso tudo vai passar. É só uma questão de calendário, é só uma questão de tempo. Quero também deixar uma palavra, que nós teremos um momento de oração também, por todos, amados, que têm, infelizmente, sido acometidos por várias doenças, vários problemas, mas em destaque para a Covid-19, que inclusive tem levado pessoas que tanto amamos. Pessoas mais distantes que também, com certeza, sofrem, suas famílias sofrem, e nós oramos pedindo o consolo e o conforto do Senhor. Mas nós também sofremos com aqueles mais próximos. E tivemos uma significativa perda essa semana. Nosso querido irmão Antônio Chiarelli Neto foi chamado pelo Senhor à glória. Nós cremos que assim o foi, pelo testemunho de vida que ele nos deixou. Um homem de fé, um homem que, apesar de severas limitações, nunca o vi reclamar. Fui muito abençoado pela vida do irmão Antônio. Oramos pela vida do Léo, pela vida da Catiane, do Luciano, de todos os seus filhos, de toda a família. Que Deus abençoe, que Deus console e conforte o coração de cada um de vocês, queridos. Nós vamos orar mais uma vez e pedir a graça do Senhor agora para esse momento de reflexão da palavra de Deus aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque estamos juntos, estamos mais uma vez, ó Deus, tendo a oportunidade de cultuarmos ao Senhor, tendo a oportunidade, ó Pai, de estudarmos agora a Tua palavra. Senhor, como nós acabamos de citar, nós lamentamos, nós sentimos, ó Deus, a perda de tantas pessoas, ó Pai. Nos solidarizamos a cada família enlutada. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Deus, console e conforte seus corações. Pedimos a Deus em favor da família do irmão Antônio Chiarelli, nosso querido irmão, que o Senhor
console e conforte, ó Pai, a sua casa. E que o Senhor, ó Pai, agora também nos oriente, ó Deus, na tua palavra, naquilo que iremos repercutir. Pedimos a Deus que possamos crescer espiritualmente, possamos desenvolver a nossa fé para a honra e glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. A mensagem dessa noite foge dos padrões um pouco. Geralmente uma mensagem de domingo à noite ou domingo pela manhã, nós procuramos trazer ali algumas aplicações num formato mais de mensagem. Mas hoje, meus irmãos, a veia de professor e de profeta está falando mais alto. Então peço que Deus nos dê graça e possamos juntos aprender, e peço que você tenha um pouco de paciência comigo, porque eu entendo da parte de Deus que eu preciso fazer aqui citar alguns textos bíblicos com mais tempo, com mais dedicação, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos alimentados por essa palavra. Nós somos fortalecidos pela palavra. E é por isso, queridos, que eu quero sempre insistir. Ler as Escrituras vivifica as nossas vidas, assim como cantamos no hino. Vivifica a tua igreja, vivifica as nossas vidas. Às vezes eu fico irritado comigo mesmo, quando eu erro em coisas básicas. Acontece com você também? Eu fico irritado quando eu peco, quando eu falho em questões básicas, em questões do dia a dia. Ou então quando eu não consigo atingir um nível mais elevado de conhecimento ou de espiritualidade, de comunhão com Deus, por pequenas coisas que permitimos roubar a bênção de alcançar coisas maiores. Isso me deixa inquieto, inconformado comigo mesmo. Paulo também demonstrou certa inconformidade com os cristãos da sua época, que estavam na cidade de Corinto. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito daqueles cristãos. Em 1 Coríntios 3, de 1 a 5, diz o texto bíblico, você pode acessar no seu aparelho eletrônico, espero que você também tenha a sua Bíblia em mãos, acesse. 1 Coríntios 3, de 1 a 5 diz assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo estava inconformado com a igreja de Corinto, porque eles estavam agindo como crianças em Cristo. Estavam tendo um comportamento infantil, algo que já não se esperava mais deles. Paulo esperava mais. Nós encontramos também o autor os Hebreus, também muito inconformado, com uma atitude muito parecida com a de Paulo. Como não sabemos quem é o autor ou quem foi o autor do livro aos Hebreus, eu destaco aqui Hebreus capítulo 5, verso 14. Capítulo 5, de 11 a 14. Hebreus 5, de 11 a 14. E vamos avançar até o versículo 2 do capítulo 6. Diz assim o texto: Após ele falar, dentre algumas coisas relacionadas à obra redentora de Cristo, ele diz assim: A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Olha que interessante. A palavra de Deus está dizendo que os cristãos daquele tempo estavam com preguiça de ouvir. Isso não acontece com a gente hoje, né? Muito menos com você. Amém? Diz assim o versículo 12: Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus,
passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. A mesma denúncia que Paulo faz à igreja de Corinto. Eles precisavam de leitinho, não conseguiam absorver uma comida mais sólida. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6, verso 1 de Hebreus. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele apresenta uma situação que me chama a atenção. O fato de que, naquele tempo, já era necessário, para o público que ele estava escrevendo, que eles tivessem experimentado um crescimento maior. E não fosse mais necessário tratar de questões básicas da fé. Porque eles haviam crescido, se fortalecido e podiam então absorver conhecimentos maiores. Quanto tempo você tem de vida cristã? Se eu estou falando com alguém recente, alguém que começou há pouco tempo no Evangelho, calma, fique tranquilo. Você está no início. E faz parte, então, a não compreensão de alguns termos, a não compreensão de algumas abordagens, de algumas falas, inclusive até dificuldade para encontrar textos bíblicos, é muito comum. Então fique muito tranquilo e não se preocupe com isso. Agora, não se acomode a isso. E esse é um ponto importante. E a palavra que eu quero chamar a atenção e despertar é para todos aqueles que já estão desenvolvendo uma caminhada com Cristo, uma caminhada da fé, mas que apresentam características de alguém que não evoluiu na fé, de alguém que continua precisando tomar leitinho, precisa continuar ainda apenas nas coisas básicas, nas coisas rudimentares da fé. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. A lembrança desses textos citados, queridos, suscitaram na minha mente algumas perguntas. Eu enviei para a nossa lista de contatos de membros da nossa igreja as seguintes perguntas hoje à tarde. Qual a razão de tantos cristãos em letargia? Letargia nada mais é do que um processo de lentidão no crescimento. Um cristão letárgico é um cristão lento no processo de crescimento. É um cristão não frutífero. É um cristão sempre dependente de muletas. É um cristão que não avança. Qual a razão de milhares de cristãos nominais pouco influenciarem uma sociedade decaída? Qual a razão de tantos crentes inseguros, traumatizados, aprisionados em sentimentos de culpa, impotentes diante das tentações e vacilantes em sua vida com Deus? Qual a razão de vivermos tanto para adquirir bens materiais e por causa deles nos esquecemos que a vida humana tem mais valor que a vida de um animal de estimação? Por que é tão difícil nos relacionarmos? Por que os cristãos brigam entre si? Por que falhamos na missão? Por que somos tão dependentes de tudo e de todos e tão pouco dependentes de Deus? Porque continuamos a ser como crianças. A criança continua a depender que os pais cuidem deles, façam o alimento, diga, vá tomar banho, vá escovar os dentes, coloque a blusa. A criança, ela sempre precisa de comandos. Ela sempre precisa de orientação. E é normal enquanto é criança. Mas não é normal um adulto continuar agindo como criança. Não é normal nós temos que ficar trabalhando com aqueles cristãos que já deveriam ser adultos espiritualmente, maduros espiritualmente, e você tem que, de modo analógico, ficar dizendo para ele, meu irmão, você tem que orar. Queridos,
Nós precisamos entender que o comando para orar não precisa aguardar a voz do pastor. Você não tem que ficar esperando o pastor dizer, irmãos, vamos orar, porque isso deve ser algo inerente à nossa vida cristã. Amados, nós não precisaríamos ficar dependendo de campanhas de oração, de campanhas de leitura da Bíblia, se nós fôssemos cristãos maduros. Porque o cristão maduro, ele sabe que ele precisa se alimentar da palavra, porque sem a palavra ele vai morrer de fome. Ele vai experimentar uma inanição espiritual. Mas nós continuamos dependendo que alguém diga para a gente, ore, leia a Bíblia, não desanime, fique firme. É bem verdade que estas palavras são necessárias, mas elas não podem continuar sendo necessárias a vida inteira. Existem, meus queridos, algumas palavras que cabem muito bem àqueles que estão começando na fé. Algumas interrogações, inclusive gigantes, um ponto de interrogação gigantesco, para aqueles que ainda estão no início da jornada cristã. Mas para aqueles, meus queridos, que já avançaram, que já têm anos de convivência com outros cristãos, de convivência na igreja, de convivência com a palavra, não deveria ser. Convido você agora a me acompanhar na leitura de um texto bíblico que nos ajuda, meus queridos, a encontrar algumas respostas para estas perguntas e nos habilitar para mudarmos a nossa realidade espiritual. Mudarmos a nossa realidade espiritual. Com todo respeito e carinho, eu entendo que é muito importante, irmãos, nós orarmos uns pelos outros, compartilharmos uns com os outros motivos de oração. Mas é impressionante como você observa que algumas pessoas elas vivem dentro de uma roda viva em que ele não consegue sair, ele não consegue avançar. Nós precisamos crescer. Existem cristãos abalados em sua fé por causa dos eventos acontecendo à nossa volta. Essa semana foi muito especial no sentido de refletirmos sobre algumas notícias, algumas manchetes. A pandemia que continua avançando, número de pessoas cada vez maior, a crise econômica que se estabelece cada vez maior, o número de pessoas perdendo emprego, empresas infelizmente caminhando para a falência, aquelas que enfrentaram maiores dificuldades por causa dos eventos vinculados à pandemia. Aí nós recebemos a notícia de uma nuvem de gafanhotos. Como diz a história, né? Não tem jeito de piorar, não? Né? Além da nuvem de gafanhotos, um dia seguinte, uma nuvem de poeira, uma tempestade de poeira, vindo do Saara, da África. Nem lembro direito de onde está vindo aquela. É do Saara mesmo. E você começa a observar as redes sociais, pessoas preocupadas. Preocupadas. Alguns dias atrás, não faz muito tempo, eu recebi um áudio, e esse áudio havia uma preocupação. E, de acordo com o que dizia aquele áudio, uma pessoa teve uma revelação que no dia tal, tal e tal, serão 3 dias de trevas, então você tinha que ficar dentro de casa, fechar a porta e não abrir para ninguém. Mesmo que alguém esmurrasse a porta, você não podia abrir para ninguém, porque era o demônio para entrar dentro da casa. E eu vi pessoas desesperadas por causa daquela mensagem. Já passou faz tempo esses 3 dias de trevas que não aconteceram. É impressionante, queridos, a realidade da imaturidade espiritual, infelizmente eu preciso dizer, da maioria dos cristãos. Preocupados com questões apenas dessa vida. Por outro lado, nós temos também um grupo de cristãos, meus queridos, preocupado também, exageradamente preocupado, sim, mas não em discutir temas cristãos ou propagar o nome de Jesus nas redes sociais, mas ficar defendendo ideologias partidárias.
Ah, meus irmãos, eu fico imaginando o que Deus sente numa hora como essa. O que Deus sente quando Ele vê filhos dele brigando por causa de políticos? Ah, pastor, tem que se posicionar. Temos que nos posicionar sim, temos que nos posicionar contra o pecado, temos que nos posicionar, meus queridos, contra a frieza espiritual, temos que nos posicionar como cristãos e viver a fé em Cristo, e vivemos de uma maneira, queridos, que não sejamos abalados pelas notícias. Nós não podemos ser, meus queridos, igual bolsa de valores. Bolsa de valores representa bem cristão instável. Qualquer notícia, a bolsa caiu, a bolsa de São Paulo caiu, a bolsa de Nova York caiu, a bolsa de Xangai caiu e a bolsa cai para todo lado. Qualquer notícia já estremece o cenário econômico. Tem cristão, meus queridos, que parece bolsa de valores. Qualquer notícia já abala o camarada. Não dá, meus irmãos. Nós precisamos estar mais fortificados na fé. Precisamos estar mais fundamentados na palavra. Essa semana perdemos um irmão muito querido, o irmão Antônio Chiarelli. 3 momentos muito cruciais na vida deste homem eu o visitei. Um dos momentos foi quando ele recebeu a notícia que ele poderia ficar cego. Depois, quando ele ficou cego. Depois, quando ele recebeu a notícia que os rins estavam paralisando. Dentre outras visitas e outras vezes que eu estive com ele. Ele nunca reclamou. Nunca. Ele nunca disse um A dizendo por que Deus está permitindo isso. Pelo contrário, ele estava preocupado em evangelizar e há poucos dias antes de ele fazer o transplante, ou seja, há poucos dias inclusive do seu falecimento, ele estava entregando material evangelístico para as pessoas lá onde faziam hemodiálise junto com ele. Porque a fé dele era inabalável em Deus. Nós precisamos de cristãos que tenham a sua fé inabalável. Que não ficam, meus queridos, desesperados por causa de más notícias. E eu quero dizer para você o seguinte, meu querido, eu lamento em dizer, más notícias farão parte do noticiário todos os dias. Todos os dias nós vamos ouvir más notícias. E aí, nós precisamos decidir. Vamos nos desesperar por causa das más notícias? Não. Sabe por quê? Porque todos os dias existe uma boa notícia. A boa notícia de Jesus Cristo dizendo, eu estou convosco todos os dias. Quer melhor notícia do que essa, meu querido? Nunca estaremos sozinhos, Jesus estará conosco, venha gafanhoto, venha poeira, venha pandemia, venha o que for, Jesus está conosco, Jesus está com você. Não se desespere, não se abale. Mantenha firme a sua fé no Senhor, fortaleça-se nas Escrituras, tenha uma vida consistente de oração, busque estabelecer relacionamentos frutíferos. Mas por que então nós temos tantos cristãos em letargia? Por que temos milhares de cristãos apenas nominais que pouco influenciam a sociedade? Por que temos tantos crentes inseguros, traumatizados, aprisionados em sentimentos de culpa, impotentes diante das tentações e vacilantes em sua vida com Deus? Porque não estão firmados na palavra, porque não estão acessando as bênçãos da graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim o texto bíblico: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Obrigado. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos porque juntos, pela fé que acessa a graça, somos, ó Deus, juntos, morada do Senhor no Espírito. Que esta palavra, ó Deus, lida, possa agora ser aplicada aos nossos corações, de maneira que nós possamos, ó Deus, extrair os princípios desta palavra e vivermos com mais ânimo, com mais disposição, com mais coragem, com mais vontade, com mais desejo de ver pessoas entregando suas vidas para Jesus. Senhor, coloca em nós uma inconformidade santa para com o pecado. Coloca, ó Deus, em nós uma inconformidade para com relação à obra da evangelização. Deus querido, que nós não venhamos achar que já fizemos o que podíamos, porque nós ainda temos muito a fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, faz com que esta palavra, Deus, seja aplicada às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero tratar, com base nesse texto, em cima do tema graça e fé, acessando níveis mais profundos no conhecimento para alcançar níveis mais elevados de vida cristã. Acessando níveis mais profundos no conhecimento para alcançar níveis mais elevados de vida cristã. Graça e fé. A imagem que apareceu para você na tela mostra ali uma sequência de degraus. E eu gostaria que ela aparecesse novamente, porque eu quero desafiar você a pensar um pouco sobre isso. Ali naquela imagem, você observa uma escadaria e também uma imagem apresentando uma evolução gráfica. Essa evolução gráfica, ela apresenta para nós
processos de crescimento e de queda. Mesmo que você tenha ali algumas quedas, ela está em crescimento. A vida cristã é um processo em crescimento. A vida cristã é algo que precisa nos levar ao desenvolvimento da nossa fé, em que nós teremos momentos em que, digamos, estamos um tanto quanto abatidos, podemos ficar entristecidos. Algumas pessoas mais próximas, inclusive, eu quero confessar aos irmãos que essa semana, na noite do nosso PGM, do encontro do nosso pequeno grupo, eu conversei com o pequeno grupo e eu não participei daquela noite, porque foi exatamente o dia da morte do irmão Antônio Chiarelli. Eu não estava bem naquele dia. Confesso aos irmãos. Foi um dia pesado, foi um dia difícil. E o meu desejo, meus irmãos, era simplesmente ficar quieto. Era guardar-se comigo mesmo e buscar no Senhor passar e transformar esse momento em algo de crescimento. A vida também nos colocará em situações como essa. Mas a questão é que nós não podemos sempre viver dessa maneira. Nós precisamos, sim, lidarmos com essas situações e continuarmos crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. De maneira que o texto que nós acabamos de ler, de Efésios capítulo 2, nos ajuda a compreender duas situações. Eu quero separar esse texto de forma didática em dois grupos. Características da existência antes da graça e sem fé. E características da existência depois da graça e com fé. Apenas isto. Isto vai nos ajudar a entender e a responder aquelas perguntas que eu fiz na minha palavra introdutória. Quais são as características da existência humana antes da graça e sem fé? Os versículos de 1 a 3, 11 e 12 apresentam para nós essas características que eu resumo nas seguintes palavras. O curso da nossa vida é determinado pelo curso do mundo. O curso da vida, da nossa existência, sem a graça e sem a fé, é determinado pelo curso do mundo. Então, antes de eu ser alcançado pela graça de Deus, de eu exercitar a vida em fé, eu era alguém que tinha o curso da minha vida determinado pelo curso do mundo. O mundo determinava o curso da minha vida. Eu lembro-me de um momento crítico quando os Estados Unidos entraram em guerra contra o Iraque, aquela guerra do Golfo, muitos anos atrás. Eu era adolescente e ouvindo as más notícias dos telejornais, falando daquela guerra, aquela coisa toda, eu lembro que eu fiquei muito impressionado com aquilo e preocupado. E se essa guerra tomar proporções globais? E se, naquela época, alguns diziam assim, está à beira da Terceira Guerra Mundial? De lá para cá, nós já estivemos à beira da Terceira Guerra Mundial várias vezes. E é só uma questão de tempo para estarmos à beira de uma nova guerra mundial de novo. E provavelmente isso vai acontecer em algum momento ou outro. Mas se nós nos deixarmos abater pelas más notícias, se nós pautarmos a nossa vida com a pauta do mundo, nós vamos sucumbir. Eu quero chamar a sua atenção, meu querido, minha querida, justamente para isso. Quem define a pauta da sua vida? Quem define? O que define a pauta da sua vida? A questão é que quem ainda não experimentou da graça de Deus, a vivência da fé em Cristo, a pauta da sua vida é determinada pelo curso do mundo. Então o curso do mundo vai determinar para onde ela vai dirigir a sua atenção, o que ela vai fazer. Ela será alguém muito suscetível aos movimentos de tendências. Se agora todo mundo está usando roupa branca, essa pessoa vai usar roupa branca. Se todo mundo está usando
aquele aparelho daquela marca, ele vai usar aquele aparelho daquela marca. Então ele vai pautando a sua vida de acordo com a pauta do mundo. O mundo determina a pauta da sua vida. O curso da vida, da nossa existência antes da graça e da fé, é determinada pela influência maligna. Satanás conduz os processos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E se a Bíblia está dizendo para nós que o mundo determina o curso, volta comigo a sua atenção lá em Efésios capítulo 2, verso 2. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí nós encontramos a Bíblia nos dizendo que antes de sermos alcançados pela graça e vivendo sem a fé verdadeira em Cristo, o mundo, o curso do mundo nos determina, a influência maligna determina, as inclinações da carne determinam nossos pensamentos e sentimentos. Por isso, é comum vermos as pessoas, meus queridos, que não têm essa compreensão da graça e da fé de Deus, viverem comportamentos que são contrários às Escrituras. É por isso que é normal você encontrar muitos casais não cristãos se divorciando. É normal. Por quê? Porque a pessoa está vivendo de acordo com o curso do mundo. Mas não é normal isso na vida de cristãos. É triste que isso aconteça. De forma alguma eu também quero lançar culpa contra você. Se essa é a sua experiência, se essa tem sido a sua realidade. Mas é meu papel, é minha função, é minha responsabilidade dizer que isso não é normal. Não deve ser assim. Não é essa a vontade de Deus. Não é essa a vontade de Deus. Não é normal um cristão viver uma vida dissoluta, imoral. Não é normal. Ah, mas a graça me alcançou, eu sou salvo pela graça, as obras não determinam. A graça que nos salva, a graça que nos livra do inferno, do pecado, das suas consequências, ela também nos livra de uma vida de imoralidade. A graça de Deus nos capacita para vencer as tentações. Isso é normal para quem não tem a graça de Deus. Isso é normal para quem não tem fé em Deus. Para quem não tem fé em Deus, meus queridos, é normal se desesperar diante da morte. É normal. Eu já fui em muitos velórios no decorrer da minha vida. Em todos aqueles onde não havia as pessoas que perderam seus entes queridos, que não tinham a compreensão da graça de Deus, você vê o desespero no olhar daqueles que ficam. Há um desespero, há um choro mais profundo, porque parece que aquilo é o fim. Mas quando nós temos acesso à graça, é difícil, é dolorido, sim, é verdade. Mas a graça de Deus, o poder de Deus, o consolo do Espírito Santo, ele vem na vida do cristão, ele alcança o crente, ele dá capacidade para que a gente possa lidar com estes fatos. Não estou dizendo que é fácil, mas o Senhor nos capacita para vencermos. Dentre outras características antes da graça e sem fé, é que o curso da nossa vida é determinado pelas inclinações da carne, e a inclinação da carne determina os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A palavra de Deus deixa isso muito claro ali no versículo 3. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne
e dos pensamentos. Ok? Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. De um modo resumido, as inclinações da carne determinam os pensamentos e as emoções de quem não alcançou a graça e não vive pela fé. É por isso que estas coisas são normais. É por isso que é normal um sentimento de profundo abatimento, um sentimento de inutilidade, um sentimento de vazio. É normal para quem não tem graça, para quem não tem a graça do Senhor. Mas, meus queridos, não deve ser assim com aqueles que têm acesso à graça de Jesus. E eu quero avançar então, falar ainda sobre as características da existência antes da graça e sem fé. Lá nos versículos 11 e 12 diz assim o texto: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Essas palavras aí meio estranhas, muito diferentes da nossa realidade, eu quero resumir tudo isso dizendo o seguinte: é normal, antes da graça, vivermos baseados na religiosidade. Porque essas discussões de circuncisão e circuncisão faziam parte da religiosidade judaica. Elas tiveram a sua importância até um dado momento, mas a partir de Cristo, a circuncisão e a incircuncisão se tornaram inúteis. Jesus, ele aboliu o sistema de leis como requisito para agradar a Deus, substituindo a lei pela graça. A graça de Deus nos alcança, e é por isso que nós somos salvos, não por obras, mas pela graça de Deus. Não é pelo que fazemos, mas é pelo que recebemos da parte dele. Com isso, não significa que você tem liberdade para pecar. Não significa que nós não estejamos mais tendo que obedecer à lei. Os princípios da lei permanecem, obviamente. Só que eles agora são aprofundados. Lembra que nós estamos falando de acessar níveis mais profundos no conhecimento para alcançar níveis mais elevados de vida cristã. Jesus está dizendo: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. No passado, só era pecado quando o adultério era efetivado. Agora, Jesus vai dizer assim: aquele que imaginar, aquele que desejar a mulher do seu próximo, já pecou. Então o nível é mais profundo ainda. Ao contrário do que alguns pregam, as baboseiras que se pregam aí internet afora, que a graça resolve tudo no sentido da pessoa continuar vivendo uma vida de pecado sem restrição alguma, isso é heresia. Agora, a graça de Deus nos alcançou justamente porque nós não precisamos, a partir desta experiência da fé em Cristo, vivermos segundo o curso do mundo. O curso da vida antes da graça é determinado pela ausência e o favor de Deus. Versículo de número 12 diz que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Você percebe por que o mundo está um caos? Você percebe por que a sociedade está um caos? Porque a sociedade vive sem Deus no mundo. Uma sociedade sem Deus é uma sociedade sem leis, é uma sociedade sem limites, é uma sociedade amoral, é uma sociedade em que a ética, a conduta é determinada pelo bem-estar, pelo prazer, pelo hedonismo, é determinada pela vontade de simplesmente preencher os meus impulsos carnais. A sociedade sem Deus é uma sociedade que está mergulhada no maligno. Quando o João, o evangelista, ele vai dizer lá,
o mundo jaz no maligno, significa que o mundo está mergulhado, ele está deitado no mal. Por isso é normal o pecado, por isso é normal as atrocidades, por isso tantas más notícias de aberrações. Em segundo lugar, queridos, quero falar então das características da existência depois da graça e com fé. Acompanhe com atenção ali, ó, características da existência depois da graça e com fé. Os textos de Efésios capítulo 2, de 4 a 10 e de 13 a 21. O curso da nossa vida é influenciado pelo céu e não pelo mundo. Presta atenção nisso. O curso da vida daquele que foi alcançado pela graça e vive pela fé é influenciado pelas coisas que acontecem no céu e não pelas coisas que acontecem no mundo. Capítulo 2, verso 4 vai dizer ali: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Nós recebemos pela graça de Deus a possibilidade, o privilégio de nos assentarmos com Cristo nas regiões celestiais, porque nós não somos mais deste mundo, porque agora nós somos do reino celestial. É por isso que ele vai dizer lá no versículo 19, assim não são mais estrangeiros e peregrinos, não somos mais como pessoas perdidas vagando pelo mundo. Nós agora somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele, Jesus, a pedra angular. É assim a vida de alguém que está no Senhor, que está na graça de Deus. Veja que a graça, esse curso da nossa vida, não é determinado pelo curso do mundo, mas é influenciado pelo céu e não pelo mundo. É influenciado pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem agora nos conduz. É o Espírito Santo que agora nos orienta. Nós podemos avançar e exemplificar isso lá no capítulo 5 da mesma carta. Capítulo 5, verso 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Ah, meus queridos, olha o chamado de Deus para a nossa vida, olha o chamado de Deus, olha a vocação de Deus para a sua vida, olha a vocação de Deus para a nossa igreja. A vocação de Deus, meus queridos, é vivermos como sábios e não como tolos. Viver como sábios. Sábios são aqueles que reconhecem as grandezas espirituais, o reino de Deus, e não como tolos que acham que a vida se resume apenas às coisas dessa terra. O curso da nossa vida é influenciado pela paz e não pela ira. Antes, nós acabamos de ler o texto lá dizendo que éramos como filhos da ira. Os sentimentos do ódio, da guerra, da disputa, da destruição, do prevalecer sobre o outro, assim é normal antes da graça. Não é normal quando nós vivemos na graça. Quando nós vivemos na graça, o normal é vivermos em paz. Ah, meus amados, acompanhem comigo capítulo 2, verso 16. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então não há mais gentios. Gentios eram todos os povos não judaicos. Então não há mais agora judeus e gentios. Não há mais agora apenas alguns. Existem sim aqueles que pela fé em Cristo Jesus são aceitos, se tornam membros do corpo de Cristo. E por isso é normal. Diz o texto aqui, Cristo evangelizou paz, aqueles que estavam longe e também os que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Isso significa que é normal para quem vive debaixo da graça de Deus e com fé, a paz e não a ira. A paz e não a ira.
O curso da nossa vida é construído sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, nos diz ali o versículo 19. O que significa isso? Qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Vou te dar alguns segundos para você responder. O que você acha? Qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? É fácil. Está em minhas mãos. O fundamento dos apóstolos e dos profetas é a Bíblia. Os apóstolos ensinaram a partir de Cristo. Os profetas referem-se ao Antigo Testamento. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. Então é normal agora viver debaixo da graça quando nós entendemos que nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, a rocha principal. Ah, meus queridos, agora é normal vivermos fundamentados na rocha, fundamentados, meus irmãos, na palavra, fundamentados, meus irmãos, naquilo que moveu o coração dos apóstolos e dos profetas. O que moveu o coração dos apóstolos e dos profetas levou a maioria deles ao martírio. Os apóstolos foram martirizados. Dentre eles nós temos ali aqueles que foram decapitados, aqueles que foram cerrados ao meio, aqueles que foram colocados em caldeirões de água, de óleo fervendo. Nós temos aqueles que foram lançados dentre os mártires cristãos, lançados, meus queridos, nas arenas. Por quê? Porque eles sabiam quem era o seu Redentor. Eles não tinham medo, meus irmãos, de falar de Jesus. Não tinham medo. É impressionante o quanto temos de pessoas hoje, meus queridos, que estão aprisionados, intimidados, e não conseguem falar de Jesus porque têm vergonha. Não é normal para um cristão ter vergonha de falar de quem é Cristo. Não pode ser normal isso. Pastor, o que eu faço então para mudar se eu sou tímido? O que eu faço para mudar se eu ainda estou sucumbindo aos desejos da carne? O que eu faço então para mudar se eu ainda estou o tempo todo cedendo às tentações? Antes de mostrar o que você precisa fazer, eu quero fechar essas características, e o texto diz que o curso da nossa vida é influenciado na nossa relação direta com o corpo de Cristo. Diz o texto bíblico aqui, mais uma vez dizendo, nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Para os cristãos, passar por uma pandemia é diferente do que aqueles que não têm a mesma fé, que não têm essa fé em Cristo. Para quem tem Jesus, meus irmãos, passar pelo processo da pandemia é um processo que com certeza fará a gente rever algumas coisas. E Deus nos permite crescermos em meio às provações. Permite crescermos em meio às provações. Agora, nós não podemos sucumbir a elas. Nós precisamos sair fortalecidos dessas provações. Fortalecidos. Porque a graça de Deus nos alcançou. O favor de Deus nos alcançou. O curso da nossa vida é influenciado pela relação com o corpo de Cristo. Quando estamos conectados ao corpo de Cristo, nós vamos superar essas fases, essas provações com mais leveza, com maior leveza. Porque nós não estamos sozinhos. Nós contamos uns com os outros. Nós podemos dividir as cargas uns com os outros. Porque a graça de Deus nos colocou e nós podemos hoje entender que ser membro da família de Deus é um privilégio. E finalizando, eu quero destacar, queridos, ali o verso 21. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Olha que linguagem linda. Imagine aqui um dos mais lindos e belos edifícios que a mão humana pode construir. Jamais vai se comparar
com o edifício que o Senhor está construindo. É só uma figura de linguagem. Com a construção, com a edificação que Deus está construindo e que você e eu somos como pedras espirituais dessa construção. Nós fazemos parte dessa linda construção que Deus está realizando. Nele também vocês estão sendo edificados. Verso 22, acompanhe comigo ali para a gente encerrar. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros. Queridos, presta atenção nisso aqui. Mesmo online, mesmo você que está participando dos cultos somente online, é importante entender, queridos, que nós precisamos da conexão com a igreja. Nós precisamos da conexão com o corpo de Cristo. E eu me conecto ao corpo de Cristo e dessa forma, diz o texto, junto com os outros, nos tornamos morada de Deus no Espírito. Então significa que quando eu estou unido aos meus irmãos e às minhas irmãs, a igreja, o corpo de Cristo, nós nos tornamos uma morada para Deus cada vez melhor, cada vez maior. Estamos conectados e juntos, então, viveremos algo muito especial. De maneira que as características da existência depois da graça e com fé, e eu quero responder a pergunta que eu fiz agora há pouco, como então um cristão que ainda está tendo problemas com o curso do mundo? Veja, se a sua vida cristã ainda está sendo determinada pelo curso do mundo, se a pauta do mundo define a sua pauta, se as inclinações da carne determinam o que você vai fazer, as suas escolhas, as suas vontades, significa, meu querido, que você não está experimentando, você não está acessando tudo aquilo que a graça de Deus pode lhe dar. Quando nós acessamos a graça de Deus, nós experimentamos de uma libertação real, verdadeira, genuína. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Sabe o que a Bíblia está dizendo para você? Está dizendo para nós nessa noite, nesse momento? É que não somos nós, a força não é nossa, não sou eu que vou dominar o pecado, não sou eu que vou pegar o boi pelo chifre e vou dar conta do recado, não sou eu que vou ter força para resistir às tentações, não somos nós, porque a nossa carne é fraca, mas quando o nosso espírito está fortalecido, nós não sucumbimos mais aos desejos da carne. Nós não sucumbimos mais ao pecado. Nós não estaremos mais influenciados pela pauta do mundo. Eu quero fechar essa mensagem com uma frase. Vai aparecer na tela aí para você agora. Com base em Efésios capítulo 2, é importante nós entendermos que sem Cristo existe um corpo vivo, uma alma corrompida e um espírito morto. Em Cristo há um corpo em transição, uma alma em processo de cura e um espírito vivificado. O que significa isso? Sem Cristo, sem Jesus, existe um corpo vivo. Antes de Jesus, o nosso corpo estava vivo, obviamente, o coração batia, o nosso corpo estava com vida, mas a alma estava corrompida, porque ela existia apenas para satisfazer os desejos do corpo. E o espírito estava morto. Como assim, pastor, o espírito estava morto? Capítulo 2, verso 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O espírito estava morto, inerte, sem ação. Por isso a carne prevalece, por isso a alma sucumbe aos desejos da carne. Mas agora em Cristo, pela graça de Deus, existe um corpo em transição. Por que um corpo em transição? Porque esse corpo, a Bíblia diz que ele será glorificado.
esse corpo, ele deixará de ser um corpo corruptível, um corpo que envelhece, um corpo que adoece, um corpo que se machuca, um corpo que adoece. Nós vamos acessar e temos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo glorificado. Receptáculo da alma que está em processo de cura. É por isso, meus queridos, que há muitos crentes ainda doentes, há muitos crentes ainda sucumbindo aos traumas do passado, porque a alma ainda está no processo de cura, ela não alcançou a plenitude, ela está no processo. É por isso que a Bíblia diz que nós vamos sendo salvos, a alma está sendo salva, mas o Espírito está vivificado, o Espírito agora está vivo, porque o Espírito de Deus ativou o nosso Espírito agora está vivo. Agora basta eu dizer: Senhor, eu quero viver debaixo da Tua graça, eu não quero mais viver de acordo com o curso deste mundo, eu não quero mais viver de acordo com a pauta da sociedade, eu não quero mais agora simplesmente dizer sim para o pecado, mas eu digo sim para Jesus, e porque não faz mais sentido pecar, não faz mais sentido a desobediência, não faz mais sentido a imoralidade, não faz mais sentido sucumbir aos prazeres da vida, mas faz todo sentido fazer a vontade de Deus, faz todo sentido amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, faz todo sentido ter a Bíblia como única regra de fé e prática, faz todo sentido orar todos os dias como se fosse o último dia da nossa vida, dependendo de Deus, porque a vida só faz sentido quando a minha vida está unida ao Espírito de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, acesse a graça de Deus que te salvou, mas que também continua a salvar você do pecado. Lembre-se disso. O ato da salvação, ele não é apenas um único momento. Ele tem o seu início, mas ele é um ato contínuo. Nós fomos salvos do pecado, das suas consequências, da morte eterna, mas nós continuamos a ser salvos ao longo da vida, desde que a gente acesse a graça de Deus. De maneira, queridos, que nós precisamos lembrar que há somente um que tem poder para salvar. Só há um que pode salvar. Não é a ciência, não são as religiões. E eu ouso dizer, não é nem mesmo o cristianismo enquanto religião. O cristianismo enquanto religião não salva. O cristianismo enquanto religião, enquanto mera religiosidade, aprisiona. Mas quando eu entendo que eu me relaciono com Jesus, aí é diferente, porque aí eu estou andando com Ele. Ele não é um objeto para ser colocado na estante. Ele não é um ícone para ser colocado na parede. Ele é o meu rei. Com Ele eu reino. Com Ele eu já acesso. Diz o texto bíblico que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós já acessamos o reino celestial. Portanto, meu querido, viva neste mundo, não de acordo com o curso dele, não de acordo com as inclinações carnais, mas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Espírito. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam
de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sobre a morte venceu, meu Jesus venceu a morte. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte Cristo, Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que maravilha nós podemos cantar esta verdade. Cristo a morte venceu. Ah, meus amados, somente Jesus tem poder para salvar. O mundo necessita de graça e esperança, de um Deus que salva. Esse Deus, para alguns, é o dinheiro. Alguns acham que o dinheiro pode salvar. Outros acham que a ciência pode salvar. A pandemia, a doença Covid-19, está aí para mostrar que a ciência não pode salvar. Ela pode ajudar no processo. Deus dá ao ser humano a graça, a inteligência, e com a graça do Senhor a vacina será desenvolvida,
remédios mais eficientes serão fabricados. E Deus também pode salvar por meio da medicina. Mas a graça, a cura vem de Deus. Vem de Deus. Para alguns, além do Deus ser o dinheiro, a ciência ser o Deus, a religião é o Deus. O próprio indivíduo se torna Deus de si mesmo. Esses dias eu escrevi nas reflexões diárias que enviamos durante a semana, uma reflexão que eu fiz baseado na Batalha de Waterloo. Achei muito interessante a história da queda do Império Napoleônico. Uma batalha. Napoleão foi vencendo, conquistando territórios, conquistando. Mas chegou um momento que em uma das batalhas o Império começou a ruir. O pequeno, chamado Grande Napoleão, porque era pequeno em estatura, mas grande em poder, grande em conquistas, foi exilado na ilha de Santa Helena, uma ilha, num lugar inóspito, com poucas pessoas, morreu numa cela. O grande imperador, aquele que tantas conquistas fez, morreu como qualquer outra pessoa morre. Queridos, muitas vezes nós criamos expectativas demais em nós mesmos, e a fragilidade humana está aí para mostrar que nós não podemos confiar em nós mesmos. Não, por favor, não confunda aqui com aquela boa ação de ter um bom conceito sobre si. Não estou tratando aqui de questões psicológicas. Eu estou tratando de questões espirituais. É quando nós tiramos Deus do centro e colocamos o homem no centro, colocamos o dinheiro no centro, colocamos a ciência no centro, colocamos a religião no centro, colocamos líderes no centro. Somente Jesus pode estar no centro, porque somente Ele tem poder para salvar. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, eu quero finalizar esse momento de oração, de intercessão. Você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, reconhecer a Ele como único Senhor e Salvador da sua vida? Não há salvação fora de Jesus. Se você deseja nesse momento entregar sua vida a Jesus Cristo, escreva aqui no chat do YouTube ou do Facebook, conecte-se conosco, faça uma declaração, faça contato conosco também, para que nós possamos começar a estudar a Bíblia com você. Você que está participando conosco pela primeira vez, nos visitando, que alegria ter você com a gente. E a gente quer estudar mais sobre a Bíblia contigo. Você, meu irmão, que está desanimado, você que está passando por dificuldades, estejamos unidos em oração. Se você não está conectado a um pequeno grupo, dá tempo, sim. Os nossos pequenos grupos estão ativos. E com a graça de Deus nós vamos criar outros agora de modo online. No próximo domingo nós teremos um dia importante. Nós vamos tratar sobre os princípios de uma igreja multiplicadora, sobre os princípios de uma igreja em pequenos grupos, sobre os princípios de uma igreja que desenvolve a estratégia das células, da comunhão, da intimidade com pequenos grupos para o pastoreio mútuo, para a evangelização discipuladora. Será muito importante, eu quero contar com a sua participação. Queridos, vamos avançar e vamos orar uns pelos outros, pedindo a graça do Senhor continuamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, nessa hora, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, agradecemos, ó Deus, pelo Seu amor, agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos sustenta e nos fortalece. Senhor, eu rogo a Ti as Tuas misericórdias e a Tua bênção,
para que o Senhor, ó Deus, entre com providência, abençoando aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão em luta, aqueles que estão em luto, aqueles, ó Deus, que estão com dores, aqueles, ó Deus, que estão sentindo dores no corpo, aqueles acometidos pela Covid-19, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe estas vidas, cura, protege, livra teu povo, ó Pai. Aqueles que estão acometidos de outras enfermidades, Pai, nós pedimos as tuas misericórdias, a tua bênção e o teu favor. Abençoe, Deus, aqueles que estão passando por problemas financeiros, crise econômica batendo a porta. Os empresários, ó Deus, os autônomos, abençoa, Pai, em nome de Jesus, para que tenham condições, que o Senhor, ó Deus, dê criatividade para que outros caminhos, outras alternativas sejam alcançadas, sejam desenvolvidas, sejam criadas, mas, ó Deus, que a vida continue. Pai querido, nós pedimos pela nossa nação, tem misericórdia, Pai, dos nossos governantes, age, ó Deus, por meio deles, age, ó Deus, por meio do presidente da República, dos ministros, ó Deus, dos deputados federais, estaduais, dos senadores, dos juízes, ó Deus, dos poderes executivo, legislativo, judiciário da nossa nação, que haja concordância, que haja, ó Deus, menos disputa entre os poderes, que haja aliança, haja concordância, para que, ó Deus, o Brasil encontre o caminho, ó Deus, de cuidar da sua população, de cuidar do seu povo, ó Deus, que os políticos parem de ficar brigando, ó Deus, por causa de preferências, e busquem, ó Deus, aquilo que é o melhor para a nação, aquilo que é o melhor, ó Deus, para a população. Deus querido, que nós possamos ver mudanças significativas a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, em nome de Jesus. Abençoa, ó Pai, as igrejas, abençoe, ó Pai, as igrejas menores, as igrejas, ó Deus, que estão enfrentando grandes dificuldades financeiras, entra com provisão, Pai. Abençoe, ó Deus, os pastores e pastoras, missionários e missionárias, ó Deus, que tenham criatividade, que tenham unção do Senhor, que consigam, ó Deus, trabalhar em equipe. Obrigado, ó Deus, pelas pessoas que servem na nossa igreja. Obrigado, ó Deus, pela equipe maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Há tantos servos, ó Deus, que estão de mãos dadas, que estão dando da sua vida, que estão, ó Deus, com o coração batendo no mesmo compasso. Deus, que o Senhor nos mantenha unidos de propósito, unidos na fé, sem vacilar, para que possamos levar o teu amor e a tua graça àqueles que estão perdidos, àqueles que ainda estão segundo o curso deste mundo, aqueles que ainda estão segundo as inclinações da carne, aqueles que ainda estão debaixo do poder da ira, são filhos da ira, aqueles que ainda estão sob a influência de Satanás. Pai, que em nome de Jesus passem a ter ação do Espírito, passem, ó Deus, pautar as suas vidas na Tua Palavra, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo Jesus a pedra principal, a rocha principal. Que possamos assim construir e edificar as nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Vivifica, assim como nós cantamos nessa noite, vivifica a Tua igreja, vivifica por meio da graça, vivifica no Senhor, mais e mais. É o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém.